Nosso verdadeiro DNA é de origem divina. Como ouvi certa feita do Padre Léo, o significado espiritual da expressão DNA quer dizer Deus é nosso autor. Que imagem bela e verdadeira! Deus é nosso autor, Deus é o nosso pintor e nós somos o quadro. Portanto, como tudo aquilo que Deus faz é bom, eu também sou bom. Sou a obra-prima do artista chamado Deus, mas não sou a obra pronta. O alicerce Deus colocou. Agora, o próprio homem deve se preencher do concreto divino para edificar a casa da felicidade por meio da vivência das virtudes espirituais que ele vem conhecendo através dos tempos. E é exatamente onde falta esse concreto que aparece a área dos nossos pontos fracos. Esse trechinho é mais uma vez do livro Sempre Melhor, do José Carlos de Luca. Esse daqui é o capítulo 35 e é extraído da obra Cura e Libertação, do De Luca. Esse trecho aqui ele foi selecionado, eu vou explicar ao final de onde veio a origem desse trecho aqui, por que a gente ia falar dele. Mas olha que bela mensagem que ele traz, Que bonito pensar assim, que DNA seria justamente a origem divina, Deus é nosso autor. Como ele fala aqui, De Luca diz que é o Padre Léo, infelizmente não conheço quem seria o Padre Léo, mas aqui o significado de Deus é o nosso autor vem de DNA, Uma forma lúdica de pensar isso. Então, que imagem bela e verdadeira, Deus é o nosso autor, Deus é o pintor e nós somos o quadro. Portanto, como tudo aquilo que Deus faz é bom, eu também sou bom, eu sou a obra-prima do artista chamado Deus, mas eu não sou a obra pronta. É isso, nós temos sempre essa relação muito próxima do que é divino. A gente na semana anterior trouxe, quando a gente fala sobre Deus, essa imagem de Jesus, a imagem e semelhança, vós sois deuses, nós somos sim uma parcela mínima, muito distante ainda de Deus, mas ainda somos uma parcela muito pequena de Deus. E olha que bom, nós somos a obra-prima desse pintor, desse artista que é Deus, mas não somos obra pronta. Somos uma obra que está em processo. Somos uma obra que de vez em quando cai um pouco mais de tinta, a gente esbarra o pincel, suja um pouco, tem que dar um novo retoque, tem que dar novas pinceladas, tem que fazer ajustes e faz parte do processo de uma pintura. Não existe pintura que começa do início até o fim sem que cair uma gota de tinta no chão que fique suja. O pintor ele não fica com as mãos limpinhas. É um processo, acaba fazendo sujeira. Nós somos um pouco disso, nosso processo ele é lento, a gente erra, a gente repensa, a gente ajusta, depois a gente aprende com esse erro que dava para a gente mudar. Não somos definitivamente uma obra pronta. O alicerce Deus colocou, agora o próprio homem deve se preencher do concreto divino para edificar a casa da felicidade, por meio da vivência das virtudes espirituais que ele vem conhecendo através dos tempos. Olha lá, Deus então nos coloca esses alicerces, mas é a gente que vai colocar o concreto. A gente tem as estacas, as bases principais, A gente tem os direcionais das mensagens de Deus. A gente tem toda a percepção divina escrita dentro de nós. Aonde que eu encontro isso? Na sua consciência. A nossa consciência não tem nada que direcione tanto a gente quanto a nossa própria consciência. Está dentro desses pilares, Dentro desse alicerce que Deus constrói dentro da gente. Como que a gente consegue ter um pensamento dentro de nós mesmos, quase que uma resposta para todas as nossas aflições, para todo o nosso pensamento do que é certo e errado, a gente já tem dentro da gente. Como pode um negócio desse? É um trabalho do que é essa grandiosidade de Deus dentro de nós. A gente tem na nossa configuração, no nosso chip, na nossa placa-mãe, um pouco do caminho, O arquivo inicial, a gente tem essa base de tudo dentro de nós, do que é certo e errado. Mas o restante, como a gente constrói isso, depende daqui da gente. A gente que edifica essa casa. A casa da felicidade por meio da vivência das
virtudes espirituais que ela vem conhecendo através dos tempos. E olha só, quando a gente está falando disso, Deus coloca os alicerces e que a gente constrói a casa. Veja, eu percebo muito que, aqui que De Luca mostra que esse papel é totalmente nosso. Esse papel do que a gente quer de mudança e diferença, aquilo que a gente quer melhorar dentro de nós, aquilo que a gente quer como evolução espiritual, depende da gente. Como a gente caminha na nossa trajetória de evolução vai depender da gente. E nessa semana, indo ou voltando do trabalho, em algum momento eu passei assim na frente de uma igreja, e aí aqui o aspecto não é para fazer de forma alguma uma crítica à igreja. São formas de pensar ali de uma e de outra que não vem aqui ao caso. Mas uma forma muito curiosa que eu vi na fachada da igreja era, a frase estava assim, a igreja do Deus que resolve. Então, aqui era a igreja do Deus que resolve. Essa era a frase na fachada da igreja. E eu fiquei pensando muito disso, Qual que é essa imagem que é passada do Deus que resolve? Primeiro, existe então um outro Deus, um Deus diferente de um geral. Existe o Deus comum, Deus talvez aquele Deus meio inerte, um Deus que só escuta. E existe esse Deus que resolve. E eu fiquei muito intrigado com isso. Porque também é colocado numa condição de quem vai resolver os nossos problemas, quem tem a obrigação de resolver os nossos problemas é Deus. Então, se as coisas não são resolvidas na nossa vida, é só porque às vezes a gente não está pedindo. Será? Será que é porque a gente não está pedindo tanto? Será que é por falta de fé o tempo todo? Ou será que é por falta de ação? Será que a evolução espiritual depende de quem aplica a prova ou de quem faz a prova? E se pensarmos fazendo uma associação com escola, quem que é o aluno? Quem que está no processo de aprendizagem? Quem que é o professor? Bem, eu compreendo como o professor sendo Deus. E a gente tem as nossas provas e expiações como essa oportunidade para melhorar, para a gente aprender, para a gente mostrar que estamos aprendendo, que estamos caminhando, Essas lições da vida. A vida não tem nem prova maior do que isso. E quem que é o aluno? Quem que é o aluno que precisa estar ali, mantendo a sua presença, estando todos os dias ali junto para compreender o conteúdo e aplicar. E por mais que a gente escute tanto tempo, olha só, eu tenho 27 anos, escuto desde pequeno sobre Deus e ainda assim falta muita informação para mim. Quanto que a gente tem que escutar isso repetidas vezes para que entre na nossa cabeça, e mais do que entrar na nossa cabeça, que a gente comece a agir desta mesma forma. E aí, será que é esse Deus que resolve? Eu sou o aluno, eu tenho a prova na minha mesa, e quem vai fazer essa prova, será que é Deus? Eu que vou falar assim, Deus, por favor, a questão aqui 32, você pode fazer para mim? Você pode resolver aí para mim esse problema? Me deixou muito aflito sobre o olhar que a gente tem talvez para esse Deus, Esse Deus aí que, bem, ali tem um poder de solução que talvez em outros lugares não tem. Também não é um pouco egoísta imaginar desta maneira, Então, Deus coloca esses alicerces e a gente que constrói o restante da casa. Quem vai colocar as paredes somos nós. Quem vai dar forma a essa casa somos nós. Quem vai enfeitar essa casa espiritual somos nós, com as nossas boas ações, com a forma como você trata o outro, como alguma pessoa que vem no farol pedir alguma coisa para você e você trata com educação ou com desdém. Isso muda a decoração da sua casa espiritual. A pessoa que vem te pedir uma ajuda de uma coisa que ela não sabe fazer e não tem ninguém que possa fazer por ela, e por mais que você não saiba, você ainda assim estica a mão e fala, não sei, mas posso tentar te ajudar. Isso não muda a decoração do que é a nossa casa espiritual? Isso não muda toda a nossa percepção sobre o que é a nossa evolução? Será que em algum dia a gente não vai ser essa pessoa que precisa de uma ajuda e não sabe, não tem a quem recorrer e vai ter que levantar a mão e pedir apoio?
Será que um dia a gente não vai ser ou já foi aquele que estava no farol um dia pedindo uma moeda, pedindo um socorro, pedindo uma ajuda? Será que a nossa vida vai ser eternamente nós, na mesma casinha, tendo uma cama para dormir, tendo até condição de pagar um aplicativo para escutar música, escutar meu podcast? Será que a nossa vida vai ser eternamente isso, assim, com todo esse conforto? A gente tem que repensar que esse mundo, ele dá voltas, que essa roda, ela gira, o quanto que a gente aprende em todas as condições, em todas as posições dessa roda gigante. Se eu estou embaixo, eu aprendo muito. Se eu estou em cima, eu aprendo muito. Se eu estou nas laterais, no meio, eu também aprendo o tanto quanto mais essa roda gira. Se você hoje está lá no alto, pode ser que em algum momento você esteja embaixo. A gente não vai viver eternamente no nosso conforto, na nossa casinha, no nosso carrinho, na nossa motinha. Tudo que a gente tem que nos facilita a vida. É para a gente pensar sobre as nossas ações, é para a gente refletir onde estamos indo. E De Luca depois continua, e é exatamente onde falta esse concreto que aparece a área dos nossos pontos fracos. Deus coloca os alicerces. Onde a parede está faltando todo esse reboco, é aonde a gente precisa melhorar. Se a casa não está bem decorada, ela pode ser melhor decorada. É onde está o nosso ponto fraco. A gente pode fazer diferente. A gente pode querer sim transformar o mundo. A gente pode ser uma pessoa melhor, mas vai depender das nossas ações. Quem resolve a mudança da nossa própria vida, é a gente. Não é o Deus que resolve tudo. Se você gostou desse episódio, conhece alguém que gostaria também de ouvir, então compartilhe com essa pessoa. Os trabalhos técnicos de mais episódios foram feitos por Fernando Teixeira. Eu sou Bruno Sereno. Esse é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.